Olá, tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Alegrar no Senhor e vamos continuar refletindo o livro da confiança. Estamos aí no capítulo 4, na parte 3, em que nos fala: Deus concede-nos todos os socorros necessários para a santificação e a salvação de nossa alma. Vamos ler? Vamos lá? Certas almas angustiadas duvidam da própria salvação, lembram-se demasiado de faltas passadas, pensam nas tentações tão violentas que por vezes nos assaltam a todos, esquecem da bondade misericordiosa de Deus. Essa angústia pode tornar-se uma verdadeira tentação de desespero. Em moço, São Francisco de Sales conheceu uma provação dessas. Temia de não ser um predestinado ao céu. Passou vários meses nesse martírio interior. Uma oração heróica o libertou. O santo prosternou-se diante de um altar de Maria, suplicou à Virgem que o ensinasse a amar seu filho com a mesma caridade, tanto mais ardente sobre a terra, quanto ele temia não poder amá-lo na eternidade. Nesse gênero de sofrimento, há uma verdade de fé que nos deve consolar imensamente. Só nos perdemos pelo pecado mortal. Ora, sempre podemos evitar, e quando tivermos tido a desgraça de cometê-lo, poderemos sempre nos reconciliar com Deus. Um ato de contrição sincera, feito logo, sem demora, nos purificará enquanto esperamos a confissão obrigatória que convém que se faça sem detém-se. Certamente, a pobre vontade humana deve sempre desconfiar de sua fraqueza. Mas o Salvador nunca nos recusará as graças que carecemos. Fará também todo o possível para ajudar-nos na empresa soberanamente importante da nossa salvação. Eis a grande verdade que Jesus Cristo escreveu com o seu sangue e que vamos agora reler juntos na história de sua paixão. Já tereis algum dia refletido como puderam os judeus apoderar-se de Nosso Senhor? Acreditareis, por acaso, que isso conseguiram pela astúcia ou pela força? Podeis imaginar que na grande tormenta Jesus foi vencido porque era o mais fraco? Seguramente não. Os inimigos nada podiam contra ele. Mais de uma vez, nos 3 anos de suas pregações, haviam tentado matá-lo. Em Nazaré queriam jogá-lo num precipício. Por várias vezes tinham apanhado pedras para lapidá-lo. Sempre, porém, a sabedoria divina desfez os planos dessa ímpia cólera. A força soberana de Deus reteve-lhes o braço, e Jesus afastou-se sempre tranquilamente, sem que ninguém tivesse conseguido fazer-lhe o menor mal. Em Getsêmani, ao dizer ele simplesmente seu nome aos soldados do templo, vindos para assenhorar-se da sua pessoa sagrada, toda a tropa cai por terra, tocada de estranho pavor. Os soldados só se podem levantar pela permissão que ele lhes dá. Se Jesus foi preso, se foi crucificado, se foi imolado, é assim que o quis, na plenitude da sua liberdade e do seu amor por nós. Oblatus est, quia voluit. Se o Mestre derramou sem hesitar o sangue todo por nós, se morreu por nós, como poderia recusar-nos graças que não são absolutamente necessárias e que Ele próprio nos mereceu pelas suas dores? Essas graças Jesus as ofereceu misericordiosamente às almas mais culpadas durante a paixão dolorosa. 2 apóstolos haviam cometido um crime enorme. A ambos ofereceu perdão. Judas o atraiçoa e lhe dá um beijo hipócrita. Jesus fala-lhe com doçura tocante, chama-lhe seu amigo, procura as forças de carinho tocar-lhe este coração endurecido pela avareza. Meu amigo, por que vieste? Judas
tu traz o Filho do Homem com um beijo? É esta a última graça do Mestre ao ingrato, graça de tal força que jamais lhe mediremos bem a intensidade. Judas, porém, a repele, perde-se, porque assim formalmente o prefere. Pedro cria-se muito forte, tinha jurado acompanhar o Mestre até a morte e o abandona, quando o vê nas mãos dos soldados. Só o segue então de longe, entra tremendo no pátio do palácio do sumo sacerdote. Por 3 vezes renega o seu senhor, porque receia os motejos de uma criada. Com juramento afirma que não conhece esse homem. Canta o galo. Jesus volta-se e fixa sobre o apóstolo os olhos cheios de misericórdias e doces censuras. Cruzam-se os olhares. Era a graça, uma graça fulminante que esse olhar levava a Pedro. O apóstolo não a repeliu. Saiu imediatamente e chorou com amargura a sua falta. Assim como a Judas, como a Pedro, Jesus nos oferece sempre as graças de arrependimento e conversão. Podemos aceitá-las ou recusá-las, somos livres. A nós compete decidir entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. A salvação está em nossas mãos. O Salvador não só nos oferece as suas graças, como mais, intercede por nós junto ao Pai Celestial. Lembra-lhes as dores sofridas pela nossa redenção. Toma a nossa defesa diante dele. Desculpa-nos as faltas. Pai, exclama nas angústias da agonia. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O Mestre, durante a paixão, tinha tal desejo de salvar-nos que não cessava um instante de pensar em nós. No Calvário, dá aos pecadores o seu último olhar, pronuncia em favor do bom ladrão uma das suas últimas palavras, estende largamente os braços. Na cruz, para marcar com que amor acolhe todo arrependimento em seu coração amantíssimo. Que maravilha é a misericórdia de Deus. Deus concede-nos todos os socorros necessários para a santificação e salvação da nossa alma. Muitos se encontram angustiados pela dúvida da salvação, onde pode chegar a tentação do desespero. Isso é horrível. A verdade de fé nos consola. Só perdemos a salvação pelo pecado mortal, a qual podemos evitar. A gente sempre pode evitar. Basta você usar a sua consciência. E mesmo que tiver cometido, temos sempre a opção de nos reconciliar com Deus, de procurar uma boa confissão e lavar a nossa alma, lavar o nosso coração. Jesus, por vontade, se entregou por nós. Se ele fez assim, poderia ele não nos dar o necessário para a gente não nos salvar? Ele deu a própria vida para nos salvar. Então nós temos todo o necessário. Jesus vai nos prover todo o necessário para a nossa salvação. Como fez a Judas e a Pedro, Deus derrama graça de arrependimento, de conversão para nós. Cabe a nós recebê-la ou não. A salvação está em nossas mãos. Vamos ser como Pedro ou como Judas? Nós vamos negar ou aceitar as graças que Deus derrama de arrependimento e de conversão? Jesus também por nós intercede. Ele fala, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Deus quer a nossa salvação. Jesus quer que todos se salvem. Ele falou, não quero que nenhum desses pequenos se perca. Eu quero terminar lendo essa última parte que eu achei maravilhosa. No Calvário, dá aos pecadores o seu último olhar. Pronuncia em favor do bom ladrão uma de suas últimas palavras. Estende largamente os braços na cruz para marcar
com que amor acolhe todo arrependimento em seu coração amantíssimo. Se você gostou desse vídeo, meu irmão, minha irmã, dá um curtir, compartilha, porque mais pessoas precisam ouvir que Deus quer a nossa salvação e nos concede toda a graça necessária para isso. Nos siga nas nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, recomenda para os seus amigos e Deus abençoe a sua vida.